Olá, muito obrigado por vir a mais este encontro da série Educação pelos Contos Brasileiros, aqui da Casa da Crítica. Hoje nós voltamos a uma reflexão que será ilustrada pelo grande Machado de Assis, carinhosamente Machadão. Nossa reflexão de hoje é sobre o tema do egoísmo. Uma reflexão num sentido aí bastante ampla sobre o que é o egoísmo. Ele é muito mais extenso, comum, frequente do que imaginamos a priori. Nós temos ego. Nós temos ego porque a vida em sociedade é uma vida que tem problemas de encontros duros, ásperos. Há um princípio de escassez, há uma luta distributiva pelas coisas sociais. Precisamos lutar, precisamos ter um senso de defesa. O ego há uma zona absolutamente necessária, absolutamente normal, que você se defende dos encontros, que você preserva alguma coisa territorial, de bens, de isso, etc. O egoísmo é um excesso de ego, é um excesso de defesa, é uma defesa que pode entrar num processo absolutamente irracional. Nós temos uma tendência de chamar o egoísmo nesse sentido de mesquinharia, de mesquinhez. O cara que quer mais, o que quer ter uma vantaginha, o que é o fominha, guarda tudo para si. Isto é que ele tem uma defesa muito grande. Muitas vezes não é necessário ser um necrófilo, ser uma pessoa que vai deliberadamente fazer maldades, mas simplesmente ser excessivamente defensivo, como é o caso dos parasitas, já é um egoísmo, já é uma criação de oportunidades em que a gente vai fazer defesas irracionais, inclusive. Tá? Nosso caso aqui na ilustração hoje do conto Pai contra Mãe, o nosso protagonista não é um necrófilo. Necrófilo é aquele desvio de caráter, que alguém vai lá, vou destruir fulano, vou fazer maldades deliberadas. Mas ele é um parasita. Ele acaba sendo um egoísta na medida em que ele se permite ser um parasita. Como ele se permite ser um parasita, ele pode ser levado a situações em que ele vire bruto, mesquinho, tudo entre eu e você é eu, mas eu não respeito nada. O egoísta, nesse sentido, ele não tem um justo respeito a certos limites que há de se ter com relação ao outro. Um parasita cria situações para cair nesse egoísmo. Para que você não tenha excessivamente que se defender, supõe-se que você produz. O melhor jeito de você evitar o egoísmo é você produzir, ter inclusive em abundância para você e para dar. Sim. Se você não dá, se você não cultiva uma generosidade, você necessariamente vai cair no egoísmo, porque você vai ficar sujeito a uma escassez para si. E aí você vai desrespeitar outros. É um que a gente vai ver um pouco aqui, tá? Então, há uma diferença entre o egoísta parasita e o egoísta avaro. O egoísta avaro, ele é um acumulador. Ele tem lá bastante, o negócio dele é acumular, o ego dele é ficar guardando. Mas ele não precisa. Não precisaria materialmente, por exemplo. Tá? E ao ponto em que o egoísta parasita, que é o viés que a gente vai ver hoje, é uma certa negligência de quem não toma conta de si. Em algum momento vai virar egoísta no sentido de invadir outros, de abusar de outros, para guardar para si. Tá? E alguma coisa, porque ele é parasita. Porque a gente está rodeado de parasitas. Estamos rodeados de parasitas.
São lotados. O caráter parasitário é o majoritário na sociedade. Sempre, todas as sociedades. Um pouco mais aqui, um pouco mais ali. O egoísmo não é um problema de hoje, o parasitismo não é um problema de hoje. É um problema da condição humana. Tá? E nós vamos ver isso daí. O parasita é mau caráter. Porque nós estamos rodeados de parasitas, a gente não se apercebe, não se escandaliza tanto com isso. Nessa ilustração do pai contra a mãe, está bem delineado, mas está muito bem ilustrado, está muito bem, há uma concretude fática e psíquica muito certeira do caráter egoísta parasita, tá? Como nós vamos ver. E trabalhado, claro, por Machado de Assis, né? E trabalhado numa situação extrema, vai mostrar uma situação muito extrema, que vai acabar num aborto forçado de uma criança, um aborto violento, tá? Rigorosamente uma morte, tá? E a que ponto chega simplesmente um parasitismo egoísta, tá? Num contexto aqui de escravização e etc. Então, mas independente dessa situação extrema que a gente vai ver aqui, e o Machado trabalhou muito bem os aspectos, ele quis denunciar muito o aspecto que a gente se dessensibiliza com o horror, a gente se dessensibiliza com o egoísmo. Tá? E deixa estar muito, muito bem feito. Então, vamos fazer uma obra, nós vamos ler um conto de Machado de Assis, né, gente? Machado de Assis, na visão de muitos, o maior autor brasileiro. Eu concordo em parte, mas essa é sempre aquela questão relativa. Quem é o maior? Seguramente é um dos maiores brasileiros, um dos maiores mundiais, dentro da ficção realista, quer compreender bem o ser humano, leia muito Machado de Assis. Romances, contos, a capacidade, a cultura do homem é magnífica, ademais da biografia dele, um autodidata, ele mesmo, descendente de escravos, tá? Num contexto absolutamente adverso, o homem legou um tesouro, alcançou um tesouro e legou um tesouro. O que ele não é parasita, gente. O que ele não é egoísta. Ele literalmente foi, a vida dele foi tal que é uma vida de um artista com A grande, que tá aí para deixar um legado. Se ninguém lesse, ele iria escrever igual, gente, e deixar disponível o fruto dele, tá? Exatamente o oposto que aconteceu dentro do conto que a gente vai ler aqui, tá? A biografia do Machado de egoísmo não tem nada. Segundo, os próprios contos dele, em geral, mostram esse lado da defensividade. Machado de Assis denuncia muito essa mediocridade, esse modo parasitário de ser que nos segue, a covardia, a memória póstuma do Brás Cubas. Era um outro parasita, era literalmente um outro parasita, tá? Com vários aspectos egoísticos envolvidos. Não, Machadão dispensa apresentações, vira e mexe, ele é convocado para ilustrar nossas reflexões aqui na série Educação pelos Contos Brasileiros, da Casa da Crítica. Vamos passar a leitura vai ser feita integral do conto, tá? A leitura de extensão razoável, e nós vamos comentar ao longo das passagens. Vamos fazendo comentários e no cabo vamos abrir para perguntas, etc. Quem tiver perguntas intercorrentes também fica à vontade de escrever aqui. Se eu não responder ou comentar no curso da apresentação, vai ficar para o cabo. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Sim, instituição social. Escravidão era uma instituição social, gente. Não cito alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, o outro ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. Ele já está mostrando aqui, gente, a dureza, a crueldade envolvida. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca.
tinha só 3 buracos, dois para ver, um para respirar, e era fechada por atrás da cabeça por um cadeado. Então nós já estamos vendo o contexto brutal, real, bruto, que seguramente o Machado viu, testemunhou, soube e etc. Já é uma discussão, o ego, gente, o que se passa numa psique individual, se passa na psique coletiva. Pode-se falar em egos, egoísmo individual ou grupal, tá? Social, etc. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do Senhor que eles tiravam com que matar a sede. E aí ficavam 2 pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Claro que aqui o Machado está fazendo uma ironia, ele está fazendo uma antítese de valor, tá? Como se fosse sóbrio isso, tá? E honesto, tá? Essa situação, em toda ela é desonesta, tá? Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Outra ironia, outra demonstração do quanto o egoísmo é entrosado entre nós, é banalizado tantas vezes. Os funileiros as tinham penduradas à venda na porta das lojas, mas não cuidemos de máscaras. Ele está dando uma contextualização de banalidade do que se passava com a escravidão. Eu pessoalmente uso o termo escravização. Uma hora eu posso explicar por quê. Tá? Vou seguir aqui quando ele disser escravidão, vou seguir porque é o autor. Tá? Mas eu, em termos do meu conceito, quando o Machado fala escravidão, quando a maioria das pessoas fala em escravidão, nesse sentido contra o negro, eu chamo isso precisamente de escravização, que é um processo pior. O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Então, olha lá, ferro ao pescoço, para o fujão. Imagina uma coleira grossa, com a haste grossa também à direita ou à esquerda, até o alto da cabeça e fechada atrás com chave. Pesava naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Isso é muito importante, tá? Era menos castigo que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente e com pouco era apegado. Essa situação que está denunciada aqui, ela é um dos piores cenários do egoísmo, que é o egoísmo com o que há uma dessensibilidade a ele. O fujão podia ser reincidente. Era meio sabido, aquele é fujão, aquele não é fujão, recolhe. Porque o fujão não era um fujão absoluto, que foge absolutamente, vai morar no quilombo, morre, mata e etc. Não. Já há uma dessensibilização, de maneira que foge mais ou menos. Não aceita, mas é mais ou menos. Isso é uma questão muito séria, gente. Nas relações tóxicas, nas relações abusivas, nos encontros com os egoístas, tem que tomar muito cuidado. Porque você põe um limite muito abrupto. Ou você vai fazendo parte daquilo por um processo sucessivo de dessensibilização. Tá? Então, é um sinal. Vai até marcando a coisa. Por quê? Porque é rotineira. Nós temos uma tendência horrorosa a acostumar com o horrível. Dessensibilizar com o horrível. Desde que seja rotineiro. Tá? Então, passa por aqui essa situação que o Machado está denunciando. Esta escravização que se passava nesta fase no Rio de Janeiro era envolta de uma dessensibilização. Não precisava ser aquela situação tão enérgica, tão drástica, de um ponto de vista de violência pontual. Então ficou uma violência difusa. Como muitas vezes o egoísmo é difuso. Muitas vezes ele é uma coisa mais difusa. Precisa de um certo discernimento para identificá-lo. Há meio século, os escravos fugiam com frequência.
Eram muitos e nem todos gostavam da escravidão. Olha uma questão também de uma ironia macabra, tá? Que ele está mostrando aqui, uma forma debochada até de dizer, do instituto, da situação, dessa condição humana do egoísmo. Nem todos gostavam da escravidão, não me diga. Sucedia ocasionalmente apanhar em pancada. E nem todos gostavam de apanhar pancada. Ele está afirmando, gente, coisas irônicas, no sentido de ele está ironizando o horror para amenizá-lo, mas para denunciar o quanto que a gente ameniza isso. E quanto que a gente vai acostumando. Nem todos gostam de apanhar pancada, tem alguns que gostam. Ponto. Que aí é que eu chamo de escravidão e não de escravização. Grande parte era apenas repreendida. Havia alguém de casa que servia de padrinho. E o mesmo dono não era mau. Ao ponto de um escravizado poder chamar o patrão, o dono dele, de não ser maldoso. Você vai vendo a perversão de consciência a que se pode chegar. Tá? Além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói. A fuga repetia-se, entretanto. Ele está mostrando que tem um processo constante de fuga, mas ela não é absolutamente enérgica. Ela é mais ou menos tolerada por todos. Pelos fujões, que fogem, mas não fogem de vez, fogem mais ou menos, pelo dono que repreende, mas quer de volta, mas também vê como uma mercadoria, vê como um negócio, vê a sociedade que mais ou menos tolera tudo aquilo, e enfim. Tá? Ele vai mostrando a dessensibilidade ao egoísmo, quer dizer o que? É um egoísmo generalizado. Tá? A instituição social precisa disso. Casos houve, ainda que raros, em que o escravo de contrabando, apenas comprado no Valongo, Valongo era o porto em que chegavam os escravos, tá? Deitava a correr, sem conhecer as ruas da cidade. Esse era raro, que é o que fugia com todas as forças mesmo. Tá? E dos que seguiam para casa, não raro, apenas ladinos, ladinos quer dizer espertos, inteligentes, pediam ao senhor que lhes marcasse aluguel, e iam ganhá-lo fora, quitandando. Vai mostrando esse nível, olha, eu sou teu escravo, então faz o seguinte, fala um aluguel que eu pago para você. E aí eu vou vender coisas e pago para vocês. Isso daí são níveis piores de escravidão, porque eles são sutis. As piores violências, em certo sentido, são as violências disfarçadas. Tá? Não, vamos fazer um acordo. Vamos fazer um acordo, o escravo vai fazer um acordo com o dono dele. Então, olha o nível de dissimulação de violência que a gente tantas vezes entra. Em vários níveis. O egoísmo tenta se dissimular de bondade, de isso, de aquilo, etc. Quem perdia um escravo por fuga, dava algum dinheiro a quem lhe o levasse. Punha anúncio nas folhas públicas com os sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico se o tinha, o bairro por onde andava, que é o que mostra que o próprio ato de fuga não era altamente enérgico, é uma fuga mais ou menos. Ele foge, mas é meio sabido até o hábito do fujão. Tá? E a quantia de gratificação. Quando não vinha a quantia, vinha a promessa, gratificar-se-á generosamente, ou receberá uma boa gratificação. Muita vez o anúncio trazia em cima ou ao lado uma vinheta, figura de preto descalço correndo vara ao ombro e na ponta uma trouxa. Prestava-se com todo o rigor da lei contra quem o acoltasse. Acoltar é açoitar. Olha, tem que buscar, mas não é para bater. Pelo menos não é para bater muito. Tá? E isso aqui não é uma amenização, ao contrário, isso aqui é um agravante de um ponto de vista, mas não bate, traz. É um grande disfarce.
novamente, volta para a questão da dessensibilidade. Se ocupem muito para isso. Isso é uma das grandes questões dessa série. Quebrar a dessensibilização que a gente tem. Tá? As violências, por vezes mais abruptas, são menos violentas do que essas. Eu não deixo bater, olha como é que eu sou bom, só quero que traz de volta para mim. Olha o nível de situação. Tá? Ora, pegar escravos fugidios era um ofício do tempo. Não seria nobre. Claro, gente. Sempre, todos nós, por mais que se dissimule, por mais que dessensibilize, por mais que o que seja, há um fundo insubornável em que conta o certo e errado. E a gente sabe, por mais que certas coisas sejam socialmente devidas, toleradas, impostas, tá? Mas sabe-se uma divisão razoável entre o certo e o errado, a nobreza e o vil. Não seria nobre, mas por ser instrumento da força com que se mantém a lei e a propriedade, trazia esta outra nobreza implícita das ações reivindicadoras, outra gozação da ordem social. Tudo que é errado, tudo que é feito perversamente, se tenta racionalizar. E nós vamos ver esses exemplos de racionalização várias vezes aqui neste ponto. Tá? Então, assim, ele está mostrando aqui essa pseudo-racionalização. Racionalização, no mais das vezes, é pseudo-racionalização também. Exato. Você racionaliza para justificar o que em si não subsiste. Você faz falácia, você faz sofisma. É o que ele está mostrando aqui. Ninguém se metia em tal ofício por devastio ou estudo. Não era uma coisa nobre. Por mais que fosse pública ostensiva, é aquela coisa B. Tá? A pobreza, a necessidade de uma achega, a inaptidão para outros trabalhos, o acaso e alguma vez o gosto de servir também, ainda que por outra via, secundário e tal, davam um impulso ao homem que se sentia bastante rijo para pôr ordem à desordem. Falando de forma novamente irônica, subversiva de sentido, tá? Era o trabalho sujo, já entendido como trabalho sujo desde então, ainda que hipócrita e cinicamente difundida essa hipocrisia, socialmente falando. Cândido Neves, esse vai ser o protagonista do nosso conto. Em família Candinho, é a pessoa a quem se liga a história de uma fuga. Cedeu à pobreza quando adquiriu o ofício de pegar escravos fugidos. Foi fazer o trabalho sujo. Cedeu à pobreza. Essa é uma pobreza material e moral. Tá? Ele se diminuiu como ser. Tinha um defeito grave esse homem. Não aguentava emprego nem ofício. Carecia de estabilidade. É o que ele chamava caiporismo. É o que a gente chama hoje de parasitismo. O homem era um parasita. É um paradão. Não aguenta emprego estável. Ele quer comer sem plantar. Tudo precisa ser meio rápido. Tudo tem que meio que chegar para ele. Porque produzir ativamente, planejar, ter escala de progressão, o Cândido Neves não tinha. Portanto, ele caiu numa pobreza moral, material e aí moral também. Começou por querer aprender tipografia, mas viu cedo que era preciso algum tempo para compor bem. E ainda assim talvez não ganhasse o bastante. Famoso parasita. Quer fazer um trabalho, desde que seja fácil, ganhe bem. Mas tem que pôr esforço na frente, tem que plantar para colher depois. E o parasita já desapareceu, né? Já desapareceu. Foi o que ele disse a si mesmo. Parasita está jogando um jogo dissociativo com ele. E isso é o ego. Ele está compondo ideias do ego dele, projetando esse ego em situações, tal, etc. O comércio chamou-lhe a atenção. Era carreira boa.
Parasita pensa que a bondade é ganhar dinheiro fácil, vai cair, vai chegar, jogada, ele tem um orgulho muito grande. O parasita é altamente orgulhoso, ele tem orgulho do egoísmo dele, ele faz as coisinhas pequenininho, um apliquezinho, ganhei, tive vantagem. Tal. Então, o parasita. Com algum esforço, entrou de caixeiro para um armarinho. A obrigação, porém, de atender e servir a todos feria-o na corda do orgulho. E ao cabo de 5 ou 6 semanas estava na rua por sua vontade. Ele parasita. Ele acha que tem que ser servido, ele não tem que servir as pessoas. Servir a todos, tem que falar com fulano, tem que ter cliente. Isso fere orgulho, gente. Fere orgulho. Parasita é mau caráter mesmo, gente. Mau caráter mesmo, você vai entender? Uma coisa assim. Fiel de cartório, contínuo de uma repartição anexa ao Ministério do Império. Carteiro e outros empregos foram deixados pouco depois de obtidos. É o famoso picaretão, né? O cara passa aqui, fica ali, não progride em nada, não persevera em nada. Isso é parasitário. Ele pode estar até muito ocupado às vezes. Os parasitas às vezes estão extremamente ocupados, mas nada está perseverando. Ele então está aqui, daí ele muda para lá, depois ele vai para não sei aonde e tal. É tudo ego de defesa. Defendo aqui. Ele é completamente, vai levando pelas adaptações de circunstância. Mas de manhã, se ele ganhar o dinheiro para almoçar, beleza, ele para trabalhar. Agora vai ter que, no final da tarde, faz alguma coisinha ali para jantar. É o que eventualmente vai fazer. Mas faz a coisinha para jantar, jantou para de novo. Você está entendendo? Isso assim, é muito difícil. Ele ter iniciativa perseverante, constante, ter acumulação no bom sentido. Há um sentido que é necessário acumular, necessário você ter justa preservação de coisas. Não, ele vai levando, achando que vai dar uma dentada aqui, uma dentada ali, então, etc. Quando veio a paixão da moça Clara, não tinha ele mais que dívidas, ainda que poucas, porque morava com um primo. Ou seja, ele já mora com o primo. É o cara que já não se basta, ele já é dependente também de alguém. Entalhador de ofício. Depois de várias tentativas de obter emprego, resolveu adotar o ofício do primo, que aliás já tomara algumas lições. Não lhe custou apanhar outras. Mas, querendo aprender depressa, aprendeu mal. Outra coisa do parasita, é tudo meio aqui e agora. Ele só tem esse aqui e agora, exato, tal. Não fazia obras finas nem complicadas. Apenas garras para sofás e relevos comuns para cadeiras. Então, o que o Machadão está colocando aqui no cantinho é exatamente o caráter egoísta, parasitário, defensivo pequeno. É pequena defensiva. Não, é melhor só fazer a garrinha assim, que eu já ganho alguma coisinha, em vez de fazer algo produtivo, né? Isso é um caráter constante. O que vai ficando claro assim, não é que teve uma situação episódica em que o Candinho foi egoísta. Não, está mostrando um caráter geral dele, tá? O fluxo da vida. Queria terem que trabalhar quando casasse. E o casamento não se demorou muito. Contava 30 anos, Clara 22. Ela era órfã, morava com uma tia, Mônica, e cosia com ela. Cosia de fazer costura. Tá? Não cosia tanto que não namorasse o seu pouco. Mas os namorados apenas queriam matar o tempo, não tinham outro empenho. A atividade de costurar, a famosa chamava costurar para fora, era uma atividade, era um trabalho, gente, muito habitué antes de chegar à loja de roupa pronta, tá? Então esse era o ofício da Clara, tá? Que era uma moça, tá querendo casar, flerta um moço aqui e ali, mas não estava andando bem. Os movimentos, tá, afetivos aí da Clara até esse contexto. Passavam as tardes, olhavam muito para ela, tipo falando dos moços, tá?
ela para eles, até que à noite a fazia recolher para a costura. O que ela notava é que nenhum deles lhes deixava saudades, nem lhe acendia desejos. Ou seja, as opções de moços, os transeuntes que deviam passar lá pela janela dela, não instigavam, tal, etc. Talvez soubesse o nome de muitos. Queria casar naturalmente. Era, como lhe dizia a tia, um pescar de caniço. Olha a construção metafórica bonita. A ver se o peixe pegava, mas o peixe passava de longe. Algum que parasse era só para andar a roda da isca, mirá-la, cheirá-la, deixá-la ir deixá-la e ir a outras. Construção muito bonita, gente, muito bonita, metáfora muito bonita. Então a moça flertava, seduções moderadas, com um ambiente ainda recatado, modesto, digamos assim. O amor traz sobrescritos. Sobrescritos são surpresas, grandes guinadas, etc. Quando a moça viu Cândido Neves, sentiu que era este o possível marido. O marido verdadeiro e único. Aquela questão do nocaute romântico, a paixão foi tomada de nocaute, enamoramento ardente. O encontro deu-se em um baile. Tal foi, para lembrar o primeiro ofício do namorado. Tal foi a página inicial daquele livro, que tinha de sair mal composto e pior brochado. Tá? Ou seja, se encontraram num baile, o camarada até, enfim, foi escrever, mas também não andou muito com isso, etc. O casamento fez-se 11 meses depois. E foi a mais bela festa das relações dos noivos. Conheceu, um nocaute passional. 11 meses já estavam casados e a festa foi legal. Sim. Os egoístas amam festa. Existe festa muito boa, obviamente, mas existe festa também é vitrine. Os egoístas amam fazer festas, porque a festa, ela é um símbolo de abundância. Ela é um símbolo de bondade, de generosidade, de receber, de dar, comes e bebes, etc. Toda pessoa egoísta precisa fingir que não é. Entende? É a estrutura humana. Você não ama, tem que fingir que ama. Isso mesmo. O egoísmo é um desamor muito grande. E fizeram uma grande festa. Fica coisa de egoísta. Não quer dizer que toda grande festa é maldosa. Não, mas os egoístas fazem festas grandes. Amigas de Clara, menos por amizade que por inveja, tentaram arredá-la do passo que ia dar. Egoísmo é distribuído. O egoísmo se expressa pelo orgulho, pela inveja, por várias outras coisas. Também as amigas da Clara. Vai casar, não sei o quê. Tinha uma invejinha. E foram arredar. Não negavam a gentileza do noivo. Gente, egoístas, parasitas podem ser extremamente gentis. Podem ser extremamente simpáticos. E a simpatia esconde muita coisa. A simpatia é um processo, tantas vezes, de dessensibilização, tá? Da mesquinhez, do egoísmo, etc. Não negavam a gentileza do noivo, nem o amor que lhe tinha, nem ainda algumas virtudes. Diziam que era dado em demasia a patuscadas. Patuscadas é festa, chalaçaria ou jogatina. Então, uma coisa assim, mais, sei lá, arruacinha, festa solta, uma coisa assim, um pouco de uma desordem licenciosa, meio consentida, assim. Já ouvi um colega dizer a outro em sala de aula, você parece o Candinho, por não parar em nenhum serviço. Pois é, porque Machadão estabelecendo neologismos aí, Candinhos, bem colocado. Gente, eu conheço, Candinhos de montão. De montão. Pois ainda bem, replicava a noiva, ao menos não caso com defunto. Não, defunto não, mas é que
Outro processo de racionalização. Olha, tem problemas essa pessoa. Tá casando com uns 11 meses. Não sei o quê. Mas com um defunto eu não caso. Tipo, tá replicando, vocês estão mortas, vocês não têm com quem casar. Sabe? Então, assim, você vai vendo aqui uma rixazinha que tá amaciada, de certa forma, mas é rígida. Não diziam o que era. Tia Mônica, depois do casamento, na casa pobre onde se foram abrigar, falou-lhes uma vez nos filhos possíveis. Eles queriam um só, embora viessem agravar a necessidade. Foram morar com a tia. Outra questão manifestamente dos parasitas e dos pequenos. Tá? O homem saiu da casa do primo, casou e foi morar com a tia da esposa, todo mundo. Tá? E a tia tinha um certo prurido ali, olha, essa questão dos filhos. Tal. Eles queriam um só, apesar da necessidade. Vocês, se tiverem um filho, morrem de fome, disse a tia à sobrinha. A tia tinha um certo pé no chão, tá vendo que ela casou com um homem imprevidente. Não é só uma questão dele estar pobre, é um ser improdutivo. Tá? Nossa Senhora nos dará de comer, acudiu Clara. Típica disposição romântica. Coisa linda para falar, mas que de verdade nada tem. Tá? Tipo, estou me enganando porque eu gosto. É isso que está colocado aqui. Tá? Tia Mônica devia ter lhes feito a advertência, ou ameaça, quando ele lhe foi pedir a mão da moça. Mas também ela era amiga de patuscadas, e o casamento seria uma festa como foi. Então está mostrando um certo caráter. A própria tia, que tinha um vislumbre, que o boi está na linha, avisa, adverte, mas tem uma certa leviandade, um pouco mais geral, operando por ali. A alegria era comum aos três. O casal ria a propósito de tudo. Os mesmos nomes eram objeto de trocados: Clara, Neves, Cândido. O Machado trabalha em alguns outros contos com o conceito de chalaça. Chalaça é esse riso, mas é um riso de um deboche fino, que é associado a uma alegria, mas uma alegria um pouco cínica. É algo assim, num certo sentido de superficialismo, de zombariazinha, tal e etc. Tá? Leviano, algo mais que tende para o leviano. Não davam que comer, mas davam que rir, e o riso digeria-se sem esforço. Ou seja, é uma pessoa que não é sério. O problema de ser alegrinho do riso, mas não é sério, não está produzindo, não é previdente, não se acautela, não produz. Tá? Ponto. Ela cozia agora mais, resolve ali no nível imediato as coisas. Mas digamos que plano, propósito, elaboração, reflexão, não tem, né? Ela cozia agora mais. Ele saía a empreitadas de uma coisa e outra. Não tinha emprego certo. O famoso biscate aqui, uma coisa ali e tal, etc. Nem por isso abriam mão do filho. Típica situação egoísta. Filho é a máxima expressão de amor, gente. Mas pode ser um grande egoísmo. Se você vai ter uma criança irrefletidamente, irresponsavelmente gerada, sem considerar que você precisa crescer para tê-lo, não só materialmente, psiquicamente, preservar, ocupar, planejar tudo antes. Não, eu quero ter um filho, num sentido leviano, porque eu quero, é até um orgulho, tá? Mas não é efetivamente um amor doativo. Você tem um filho e você produz para dar. O filho é que, não sabendo daquele desejo específico, deixava-se estar escondido na eternidade.
Olha que construção bonita. Construção bonita. Um dia, porém, deu sinal de si a criança. Era uma ideia. Vai vir um filho, queremos um filho e tal. Não queria um filho, desejava. Há uma diferença entre querer e desejar. Querer, quando você quer uma coisa, você prepara tudo, você estabiliza para ser perseverante, etc. Não, é um desejo, tal, não sei o quê. E o desejo tem uma tendência de ser um pouco mais leviano, assim, tal. Um dia deu sinal de si a criança. Varão ou fêmea era fruto abençoado, outra forma de antítese de sentido, para ironizar o horror que está aqui. Abençoado que viria a trazer ao casal a suspirada aventura. O horror da negligência. Negligência. Não há de amor. Não há de aventura. Tia Mônica ficou desorientada. Cândido e Clara riram dos seus sustos. Claro. O parasita, o egoísta, ri do previdente, ri do prudente. Isso mesmo. É igual a cigarra, tá rindo da formiga. Tá? É mesmo, é esse tipo de situação que está colocando, são cigarras. Tá? Deus há de nos ajudar, titia, insistia a futura mãe. Eterna, clássica, pseudo-racionalização. Deus vai dar. Você não se prepara, você não faz coisas, nada, você não cumpre todas as suas obrigações, mas Deus vai dar. A notícia correu de vizinha a vizinha. Não houve mais que espreitar a aurora do dia grande. Outra construção metafórica muito bonita. A esposa trabalhava agora com mais vontade. E assim era preciso, uma vez que, além das costuras pagas, tinha de ir fazendo com retalhos o enxoval da criança. A força de pensar nela vivia já com ela. Media-lhe fraldas, cosia-lhe camisas. A porção era escassa, os intervalos longos. Tia Mônica ajudava, é certo, ainda que de má vontade. Tia Mônica sabia que a hipnose eufórica, essa ilusão do casal ali ia custar fome. Estamos falando num contexto de uma sociedade que tem escravos e que tem proletários. E entre esses proletários existem os proletários parasitas, tal, não vou dizer a expressão aqui, mas tu não está entendendo, é o famoso carinha de vai levando. Vocês verão a triste vida, suspirava ela. Mas as outras crianças não nascem também? Perguntou Clara. Nascem e acham sempre alguma coisa que comer, ainda que pouco. Não há problema, vai ter o que comer. Certa como? Certa um emprego, um ofício, mas em que é que o pai desta infeliz criatura que aí vem gasta o tempo? Cândido Neves, logo que soube daquela advertência, foi ter com a tia, não áspero, mas muito menos manso que de costume, e lhe perguntou se já algum dia deixara de comer. O negligente se ofende quando mostram para ele que ele é negligente. Vamos lembrar que o Candinho era não só um parasita, não só um desocupado de ocasião crônico, como orgulhoso. A senhora ainda não jejuou, senão pela Semana Santa? E isso mesmo quando não quer jantar comigo. Nunca deixamos de ter o nosso bacalhau. Mexeu, cobriu. Chamou o encostado, o deitado de deitado, e ele se ofendeu, foi lá tirar satisfação, apesar das obviedades. Bem sei, mas somos 3. Seremos 4. Não é a mesma coisa. O que quer então que eu faça além do que eu faço? Alguma coisa mais certa. Veja o marceneiro da esquina, o homem do armarinho, o tipógrafo que casou sábado, todos têm um emprego certo. Ela falando pro Candinho. Pô, alguma coisa estável, né, meu? Tá chegando a prole
Você não se altera. Isso é uma questão muito séria, gente. Se chegou a prole, não há uma grande mudança na psique dos pais, gente. Gente, sinal, é fumaça, cheiro, tudo de que tem problema de caráter. Isso mesmo. O filho é uma transformação do pai. O maior benefício que o amoroso, que o generoso tem, isso na paternidade é muito claro, é a responsabilidade, porque ele se torna responsável por alguém, ele se desenvolve virtuosamente, ele produz mais, ele se torna uma pessoa maior. Tá? Mas o homem ia levando o jeitão dele lá, você tá entendendo? Não fique zangado, não digo que você seja vadio, mas a ocupação que escolheu é vaga, não é vadio, mas é vago, sabe aquele joguinho de palavras assim que, como é que diz, que famosa maciota para dizer verdades, entendeu? Você passa semanas sem vintém. Sim, ele responde, mas lá vem uma noite que compensa tudo, até de sobra. É o famoso negócio, cara, um dia vem, um dia a gente janta, e aí janta até se esbaldar. Deus não me abandona. Novamente, a pseudo-racionalização por uma invocação divina. Tá? Que é uma forma de orgulho, uma forma de arrogância até. Tá? E preto fugido sabe que comigo não brinca. Olha outro orgulho, mostrando braveza, bravura. Olha a hipocrisia. Quase nenhum resiste, muitos entregam-se logo, bradando falsa força. Tá? O miserável bradando força. Tá? Tinha glória nisso, tinha orgulho da situação dele. Falava da esperança como de capital seguro. Tá? Daí a pouco ria e fazia rir a tia, que era naturalmente alegre e previa uma patuscada no batizado. Mesmo a tia que tinha uma reserva de consciência, uma reserva de lucidez, é a pessoa que dá alguns pitacos e depois caem também na leviandade. Essa é a situação generalizada que está ali. Gente, isso aqui famílias que operam dentro desse formato leviano, milhares. É tudo um meio que vai levando, tem problema, dá risada, faz chalaça, enfim, certo? Cândido Neves perdera já o ofício de entalhador, como abrir a mão de outros muitos, melhores ou piores. Pegar escravos fugidos trouxe-lhe um encanto novo. Não obrigava a estar longas horas sentado. Só exigia a força, olho vivo, paciência, coragem e um pedaço de corda. Cândido Neves lia os anúncios, copiava-os, metia-os no bolso e saía às pesquisas. Tinha uma boa memória. Fixados os sinais e os costumes de um escravo fugido, gastava pouco tempo em achá-lo, segurá-lo, amarrá-lo e levá-lo. Então, é isso que tem para comer. O trabalho nobre para comer é pegar esses fugitivos lá, de vez em quando e tal, não sei o que, o famoso dá uma corrida e pega os escravos. A força era muita, a agilidade também. Mais de uma vez, a uma esquina, conversando de coisas remotas, via passar um escravo como os outros. E descobria logo que ia fugido, quem era, o nome, o dono, a casa deste e a gratificação. Interrompia a conversa e ia atrás do vicioso. Não o apanhava logo, espreitava lugar azado, e de um salto tinha gratificação nas mãos. Nem sempre saía sem sangue. As unhas e os dentes do outro trabalhavam, mas geralmente ele os vencia sem o menor arranhão. Tinha alguma resistência, mas não era uma resistência imensa, na maioria das vezes. Isso é muito importante salientar aqui, para ter um contraste com o desfecho. Tá? Então a maioria resistia mais ou menos. Um dia os lucros entraram a escassear. Os escravos fugidos não vinham já, como dantes, meter-se nas mãos de Cândido Neves. Havia mãos novas e hábeis. Como o negócio crescesse, mais de um desempregado pegou em si e numa corda. Foi aos jornais, copiou anúncios e deitou-se à caçada. Esse era o ofício do desempregado, gente. O famoso cara que vai fazer bico, só que, enfim, aí
mais gente vai chegando. Tá? No próprio bairro havia mais de um competidor. Quer dizer que as dívidas de Cândido Neves começaram de subir, sem aqueles pagamentos prontos ou quase prontos dos primeiros tempos. Aquilo que está dando dinheiro, o parasita para. Ele não prepara que é um ciclo. Ele, está caindo alguma coisinha, ele para ali. Ele não ocupa que é um ciclo, que todo ciclo acaba. Que tem que preparar para frente. Não, isso é muito elevado para o parasita. Ele precisa só se defender para agora. Isso é um egoísmo de personalidade. Eu não preciso ser produtivo para sempre. Ainda agora que alguém depende de mim. Que é toda a discussão que ele está travando lá com a tia, tá, etc. A vida fez-se difícil e dura. Comia-se fiado e mal. Comia-se tarde. O senhoria mandava pelos aluguéis. Vai ficando difícil a vida. Tá? Clara não tinha sequer tempo de remendar a roupa ao marido. Tanta era a necessidade de coser para fora. Tia Mônica ajudava a sobrinha naturalmente. Quando ele chegava à tarde, via-se-lhe pela cara que não trazia vintém. Jantava e saía outra vez, à cata de algum fugido. Já lhe sucedia, ainda que raro, enganar-se de pessoa e pegar um escravo fiel que ia a seu serviço de seu senhor. Tal era a cegueira da necessidade. Olha aí outra metáfora muito bonita. O cara vai se mostrando arrogante, mas atrás dessa arrogância já está um certo desespero ali, porque a fome está roncando. Tá? Certa vez capturou um preto livre, desfez-se em desculpas, mas recebeu grande soma de murros que lhe deram os parentes do homem. Vai fazendo a erraticidade do desespero, né? É o que lhe faltava, exclamou a tia Mônica, ao vê-lo entrar, e depois de ouvir narrar o equívoco e suas consequências. Deixe-se disso, Candinho, procure outra vida, outro emprego. Se era grande ilusão, grande sonho, grande projeção, procura uma coisa, pelo amor de Deus, vai fazer alguma coisa digna e estável. Cândido quisera efetivamente fazer outra coisa, não pela razão do conselho, mas pelo simples gosto de trocar de ofício. Nada serve para ele. É sempre. A gente conhece um monte de gente assim. Tá, não, agora deixa. Agora deixa. Nunca persevera. Seria um modo de mudar de pele ou de pessoa. O pior é que não achava à mão um negócio que aprendesse depressa. Tudo tem que ser já. Ponto. Se não aprende imediatamente, se não cai do céu, então não serve. Tá bom. O egoísta puro, né? A natureza ia andando, o feto crescia, até fazer-se pesado a mãe antes de nascer. Outras construções próprias do Machado, né? Chegou o 8º mês, mês de angústias e necessidades. Menos ainda que o 9º, cuja narração dispenso também. A coisa ficou feia, né? Víveres faltando. Melhor é dizer somente os seus efeitos. Não podiam ser mais amargos. Não, tia Mônica, bradou Candinho, recusando um conselho que me custa escrever. Quanto mais ao pai ouvi-lo. Isso nunca! Vamos ver que orgulhoso. Foi na última semana do derradeiro mês que a tia Mônica deu ao casal o conselho de levar a criança que nascesse à roda dos enjeitados. A roda dos enjeitados era o lugar que acolhia as crianças abandonadas. Sim, o abandono de criança. A maior lesão possível que se pode fazer a alguém é o abandono. Sempre, mano. A humilhação, a violência, a injustiça, o desprezo. Nada é comparável ao peso do abandono. Entenda isso. Tenho muitos estudos nessa área. Nada será tão canalha do que como se abandonar.
particularmente a prole, obviamente. Mas a tia veio sugerir que, por causa do ego, de achar-se recebedor e credor de tudo que cai do céu e não construir, por causa do ego de um casamento antes de maiores reflexões e de uma paternidade sem que isto, previamente e posteriormente à chegada da ideia da criança, implicasse uma grande mudança de atitude para um caráter produtivo, implica esta maldade de abandonar. Não é que ele quis abandonar, mas ele não fez nada que não fosse evitar essa obviedade. Então, de certa forma, ele quer. O egoísta é o famoso vai levar. E por isso esse tão bem salientado aqui pelo Machado, esse caráter leviano dele. Sei, dá risinho, sei, tá. Tira da seriedade os assuntos. Tá? Então, ele não quer nominalmente abandonar. Ele não quer essa situação, não quer passar fome. Nominalmente, mas a atitude dele é de quem cria tudo para que isso seja inevitável. Típico jogo dissociativo que entram as figuras perversas. Em verdade, não podia haver palavra mais dura de tolerar a dois jovens que espreitavam a criança para beijá-la, guardá-la, vê-la rir, crescer, engordar, pular. Claro, ele quer tudo isso, só que não fez nada para viabilizar isso. Quero ver crescer, tudo bem, mas você se preparou para isso, você se responsabilizou por isso, você criou condições para isso? Não. O que vai acontecer? A prole vai prosperar, perseverar, crescer, independente de eu ter que fazer esforços que já começaram muito antes, orientados, produtivos, etc. Bom. Enjeitar quê? Enjeitar como? Candinho arregalou os olhos para a tia e acabou dando um murro na mesa de jantar. A bravura do hipócrita. Exato. O único recurso que quando tem situações que só sobra orgulho. Pode ter a única coisa que o cara pode ter orgulho. Da miséria dele mesmo. Você está entendendo? E normalmente onde há um orgulho intenso, lhe dá murro, a miséria é grande. Então. A mesa, que era velha e desconjuntada, esteve quase a se desfazer inteiramente. Clara interveio. Titia não fala por mal, Candinho. Por mal? Replicou tia Muri. Por mal ou por bem, seja o que for, digo que é o melhor que vocês podem fazer. Vocês devem tudo. A carne e o feijão vão faltando. Se não aparecer algum dinheiro, como é que a família há de aumentar? E depois, há tempo. Mais tarde, quando o senhor tiver a vida mais segura, coisa debochada, gente, cínica mesmo, os filhos que vierem serão recebidos com o mesmo cuidado que este ou maior. Outra racionalização, compensa no outro, o abandono deste. Este será bem criado, sem lhe faltar nada. Pois então a roda é alguma praia ou monturo. Monturo é depósito de lixo. Lá não se mata ninguém, ninguém morre à toa. Enquanto que aqui é certo morrer, se viver a míngua, enfim. É uma situação já cristalizada no horror, tragédias anunciadas, e fazendo uma racionalização igualmente hipócrita, igualmente cínica da situação. Este murro na mesa também pode servir para culpar a tia, se a criança acabar sendo abandonada. Certa hipocrisia do Candinho. O egoísta sempre tem alguém para culpar. Quem é um culpado? Todos os egoístas que eu conheço têm um esquema de espiar em alguém. Sempre assim. Parasita também, porque era alguém, e daí, etc. É esse mundo da ilha da fantasia maldita, né?
Tia Mônica terminou a frase com um gesto de ombros. Deu as costas e foi meter-se na alcova. Tinha já insinuado aquela solução, mas era a primeira vez que o fazia com tal franqueza e calor. Crueldade, se prefere. Em qualquer cenário, a situação é cruel já. Clara estendeu a mão ao marido, como amparar-lhe o ânimo. Cândido Neves fez uma careta e chamou de maluca a tia em voz baixa. É o recurso do orgulho. A ternura dos dois foi interrompida por alguém que batia à porta da rua. Ainda tinha uma ternura entre os outros, estão ali na fantasia. Quem é? Perguntou o marido. Sou eu. Era o dono da casa, credor de 3 meses de aluguel, que vinha em pessoa ameaçar um inquilino. Este quis que ele entrasse. Não é preciso, faça favor. O credor entrou e recusou a sentar-se. Deitou os olhos à mobília para ver se daria algo à penhora. Achou pouco. Vinha receber os aluguéis vencidos. Não podia esperar mais. Se dentro de 5 dias não fosse pago, pô-lo ia na rua. Não havia trabalhado para regá-lo dos outros. Ao vê-lo, ninguém diria que era proprietário. Mas a palavra supria o que faltava ao gesto. E o pobre Cândido Neves preferiu calar a retorquir. Ficou colocado no paredão, né? Fez uma inclinação de promessa e súplica ao mesmo tempo. O dono da casa não cedeu mais. Tudo é egoísta. O Candinho e as aventuras do Candinho. A sociedade e a escravização. O credor que vai chegar, meu. Maloca caiu, meu. É o meu, como é que é? Precisa do feijão, não tem quem dá o feijão. Ou vai fazer dívida, vai dever, vai fazer. Há um ambiente geral de mesquinhez. O pináculo que a gente está vendo aqui não é o foco do nosso protagonista. É uma difusão. E tantas vezes é isso que o Machadão está fazendo, essas ironias subversivas de sentido, antítese de sentido, para mostrar, é a ordem, não é? Tudo é um grande egoísmo geral. 5 dias o Rua repetiu, metendo a mão no ferrolho da porta e saindo. Candinho saiu por outro lado. Nesses lances não chegava nunca ao desespero. Contava com algum empréstimo. Não sabia como nem onde, mas contava. Foi uma ilusão, vai dar, vai acontecer. Então. Demais, recorreu aos anúncios. Achou vários, alguns já velhos, mas em vão os buscava desde muito. Gastou algumas horas sem proveito e tornou para casa. Ao fim de 4 dias, não achou recursos. Lançou mão de empenhos, foi a pessoas amigas do proprietário, não alcançando mais que a ordem de mudança. Aconteceu o inevitável, sabido desde antemão. A situação era aguda. Não achavam casa nem contavam com pessoa que lhes emprestasse alguma. Era ir para a rua. Não contavam com a tia. A tia Mônica teve arte de alcançar aposento para os 3, em caso de uma senhora velha e rica, que lhe prometeu emprestar os quartos baixos da casa, ao fundo da cocheira, para os lados de um pátio. Famoso morar de favor. Morar de favor lá no quarto baixo. E a tia correu pela beirada ali, famoso, correu por fora para conseguir isso. Teve ainda a arte maior de não dizer nada aos dois, para que Cândido Neves, no desespero da crise, começasse por enjeitar o filho. E acabasse alcançando um jeito meio seguro e regular de obter dinheiro. Tinha que levar ele no fundo da crise. Não ficar amenizando um pouco. Para que, desista do teu filho. Abandona, lá na roda dos enjeitados. É essa a gravidade da situação. E vai arrumar tua vida. Emendar a vida, em suma. Ouvi as queixas de Clara, sem as repetir, é certo, mas sem as consolar.
Chega uma hora que não dá para ficar consolando e validando ilusão alheia. É coisa que chegou. No dia em que fossem obrigados a deixar a casa, fá-los ia espantar com a notícia do obséquio e iriam dormir melhor do que cuidassem. Enfim, ela ajudou o processo. Ó, meu, vai pro fundo de vez, tá, cara? Porque aí talvez fique alguma coisa. Assim sucedeu. Postos fora da casa, passaram ao aposento de favor. E 2 dias depois nasceu a criança. A alegria do pai foi enorme e a tristeza também. Imagina aquela situação, gente. Imagina essa situação dissociativa. Tia Mônica insistiu em dar a criança a roda. Se você não a quer levar, deixe comigo. Eu vou à roda dos barbonos, disse. Cândido Neves pediu que não, que esperasse, que ele mesmo a levaria. O orgulho do horror. O orgulho do horror. Eu vou levar. Notai que era um menino e que ambos os pais desejavam justamente este sexo. Mal lhe deram algum leite, mas como chovesse à noite, assentou o pai levá-lo à roda na noite seguinte. Cedeu a abandonar o filho, alevianamente concebido, sem que isso implicasse nada no caráter geral do pai e da mãe. Mais egoísmo não dá para ter no mundo. Se sequer a prole é digna de causar uma provocação de preparação prévia, de alteração de rumos, etc. Enfim, é o cume do egoísmo. Né? Naquela noite, reviu todas as suas notas de escravos fugidos. As gratificações, pela maior parte, eram promessas. Algumas traziam a soma escrita escassa. Uma, porém, subia a 100.000 réis. Tratava-se de uma mulata. Vinham indicações de gesto de vestido. Cândido Neves andara a pesquisá-la sem melhor fortuna. E abrir a mão do negócio. Imaginou que algum amante da escrava a houvesse recolhido. Agora, porém, à vista nova da quantia e da necessidade dela, animaram Cândido Neves a fazer um grande esforço derradeiro. A corrida de última milha. Vai abandonar o filho, mas e se ganhar algum dinheiro? Como novamente resolvendo uma dramaticidade da vida por uma situação de ocasião. Que seja inclusive uma situação de ocasião horrorosa em si, que é buscar uma escrava. Mas e como se algo de ocasião, mesmo que não fosse horroroso, resolvesse alguma coisa? Tá? Isso é a psique do egoísta. Aqui, ali, é tudo ganhinhozinho, tá, etc. Saiu de manhã a ver e indagar pela rua e largo da Carioca, rua do parto e da ajuda, onde ela parecia andar, segundo o anúncio. Não a achou. Apenas um farmacêutico da Rua da Ajuda se lembrava de ter vendido uma onça de qualquer droga, 3 dias antes, à pessoa que tinha os sinais indicados. Cândido Neves parecia falar como dono da escrava e agradeceu cortesmente a notícia. Não foi mais feliz com os outros fugidos de gratificação incerta ou barata. Tá. Voltou para a triste casa que lhe haviam emprestado. Tia Mônica arranjava de si mesma a dieta para a recente mãe e tinha já o menino para ser levado à roda. Chegou a hora da entrega, do abandono. O pai, não obstante o acordo feito, mal pôde esconder a dor do espetáculo. Eles sentem dor, mas não quer que essa dor transforme. Não quis comer o que tia Mônica lhe guardara. Não tinha fome. Disse, e era verdade. Cogitou 1000 modos de ficar com o filho. Nenhum prestava. Não podia esquecer o próprio albergue em que vivia. Consultou a mulher que se mostrou resignada. Resignou em entregar o filho. Abandonado. Tia Mônica pintara-lhe a criação do menino. Seria maior a miséria.
podendo suceder que o filho achasse a morte sem recurso. Cândido Neves foi obrigado a cumprir a promessa. Pediu à mulher que desse ao filho o resto do leite que ele beberia da mãe. Assim se fez. O pequeno adormeceu, o pai pegou o dele e saiu na direção da Rua dos Barbudos. Enfim, cumpriu o horror. Que pensasse mais de uma vez em voltar para casa com ele, é certo. Não menos certo é que o agasalhava muito, que o beijava, que cobria o rosto para preservá-lo do sereno. Um excesso de cuidado hipócrita de quem vai abandonar. O famoso pai que vai abandonar o filho, filho que vai abandonar o pai em cima da montanha e leva um agasalho. O egoísta tem uma zona de um fundo que ele sabe que ele está fazendo o horror. Então ele faz essas pseudo-compensações, igual a pseudo-racionalização, ele faz esses pseudo-gestos para se enganar do horror que ele está fazendo. Ao entrar na rua da Guarda Velha, Cândido Neves começou a afrouxar o passo. Hei de entregá-lo, o mais tarde que puder, murmurou ele. Mas não sendo a rua infinita ou sequer longa, outra construção bonita, viria a acabá-la. Foi então que lhe ocorreu entrar por um dos becos que lhe ligavam àquela Rua da Ajuda. Chegou ao fim do beco, indo dobrar à direita, na direção do Largo da Ajuda, viu do lado oposto um vulto de mulher. Era a mulata fugida. Não dou aqui a comoção, gente, comoção do homem, de Cândido Neves por não podê-lo fazer com a intensidade real. O autor não consegue reproduzir. O homem ficou comovido, Cândido, de ver a escrava fugida. Um adjetivo basta, digamos enorme. Descendo a mulher, desceu ele também. A poucos passos estava a farmácia, onde obtivera a informação que referia assim. Entrou, achou o farmacêutico. Pediu-lhe a fineza de guardar a criança por um instante. Viria buscá-la sem falta. Mas Cândido Neves não lhe deu tempo de dizer nada. Saiu rápido, atravessou a rua, até o ponto em que pudesse pegar a mulher sem dar alarma. No extremo da rua, quando ela ia descer a de São José, Cândido Neves aproximou dela. Era a mesma. Era a mulata fujona. Arminda, bradou, conforme nomeava o anúncio. Arminda voltou-se sem cuidar malícia. Foi só quando ele, tendo tirado o pedaço de corda da algibeira, pegou dos braços da escrava, que ela compreendeu que quis fugir. Já era impossível. Cândido Neves, com as mãos robustas, atava-lhe os pulsos e dizia que andasse. A escrava quis gritar, parece que chegou a soltar alguma voz mais alta que de costume, mas entendeu logo que ninguém viria a libertá-la. O egoísmo é generalizado. Ao contrário, pediu então que a soltasse pelo amor de Deus. Estou grávida, meu senhor. E aqui vai ficar a grande referência ao nome do conto Pai contra Mãe. Se Vossa Senhoria tem algum filho, peço-lhe por amor dele que me solte. Eu serei tua escrava, vou servi-lo pelo tempo que quiser. Me solte, meu senhor moço. Siga, repetiu Cândido Neves. Me solte. Não quero demora. Siga. Foi o combate entre eles. De uma mulher que estava grávida. Mulher que estava passando por dilemas tais quais o Candinho estava. Mas no egoísmo é tudo eu ou tudo para mim. O outro, enfim. Ou eu ou ele, eu, absolutamente. Essa é a questão da fúria plena. Houve aqui luta, porque a escrava gemendo arrastava-se a si e ao filho. Ela lutou. Essa aqui é uma questão extremamente importante. Conforme o contexto que o Machado deu antes, eu salientei, muitos lutavam poucos, ou até eram meio entreguistas. Não, a escrava grávida lutou. Foi a que mais lutou.
Quem passava ou estava à porta de uma loja compreendia o que era e naturalmente não acudia. Tudo egoísta. Armindo ia alegando que o senhor era muito mau e provavelmente a castigaria com açoutes. Coisa que no estado em que ela estava seria pior de sentir. Ela estava grávida. Como é que vai ser açoitada? Com certeza ele lhe mandaria dar açoites. Você é que tem culpa. Quem lhe manda fazer filhos e fugir depois? Perguntou Cândido Neves, o picareta. No egoísmo, toda a realidade é subvertida. Sempre que a gente pratica algo egoísta, canalha, perverso, nós estamos subvertendo a realidade. E aí, inclusive, a racionalização perverte. Claro, quem manda você fazer filho e fugir depois? Sempre há uma racionalização, por mais estúpida que seja. Isso é a condição humana, gente. Não faz o mal sem pseudo-enganar-se. Tá? Ponto. Não estava em maré de riso por causa do filho que ficava lá na farmácia, preocupado com o filho dele, tá? À espera dele. Também é certo que não costumava dizer grandes coisas. Foi arrastando a escrava pela Rua dos Ourives, em direção à da alfândega, onde residia o senhor. Na esquina desta, a luta cresceu. A escrava pôs os pés à parede e recuou com grande esforço, inutilmente. Ela lutou. A mãe lutou até o limite. Pode ter sido vencida pela força, mas a escrava lutou. Possivelmente a própria fuga era por conta, em prol da própria prole. O que alcançou foi, apesar de ser a casa próxima, gastar mais tempo em lá chegar do que devera. Chegou, enfim, arrastada, desesperada, arquejando. Ainda ali ajoelhou-se, mas em vão. O senhor estava em casa, acudiu ao chamado e ao rumor. E ela se prostrou de uma maneira humilde. Tá? Tentar a última misericórdia. Aqui está a Fujona, disse Cândido Neves. É ela mesma. Meu senhor. Anda entre ela tentando algum último apelo, né, gente? Arminda caiu no corredor. Ali mesmo, o senhor da escrava abriu a carteira e tirou os 100 mil réis de gratificação. Pagou. Pelo horror. Cândido Neves guardou as 2 notas de 50 mil réis, enquanto o senhor novamente dizia à escrava que entrasse. No chão onde jazia, levada do medo e da dor, e após algum tempo de luta, a escrava abortou. Ela lutou até o fim. O aborto foi por essa violência externa. Ela não se entregou, foi vencida. Ponto. Ela não era escrava, ela foi escravizada. O fruto de algum tempo entrou sem vida neste mundo, entre os gemidos da mãe e os gestos de desespero do dono. Desespero do dono. Por quê? Porque a mercadoria dele morreu, que era o filho da escrava. Cândido Neves viu todo esse espetáculo. Não sabia que horas eram. Quaisquer que fossem, ia correr à Rua da Ajuda. O que foi que ele fez sem querer conhecer as consequências do desastre. O egoísta faz lá o que for e lava a mãozinha e sai correndo. Finge que não é com ele. Quando lá chegou, viu o farmacêutico sozinho, sem o filho que lhe entregara. Quis esganá-lo. Felizmente o farmacêutico explicou tudo a tempo. O menino estava lá dentro, com a família, e ambos entraram. O pai recebeu o filho, com a mesma fúria que pegara a escrava Fujona há pouco. Gente, o egoísta é furioso. Ele não está apenas preservando algo razoável, ele tem uma fúria, é meu, para mim. O egoísta está caminhando para algo ferino bestial. Fúria diversa, naturalmente fúria de amor. Obviamente aqui outra antítese de sentido.
agradeceu depressa e mal e saiu às carreiras, não para a roda dos enjeitados, mas para a casa de empréstimo com um filho e os 100 mil reais de gratificação. Tia Mônica, ouvida a explicação, perdoou a volta do pequeno, uma vez que trazia os 100 mil reais. Tem para comer, pode voltar. Mas para comer hoje, amanhã, depois, uma semana, um mês. O patrão não se altera, gente. Disse é verdade. Tudo é horrível. Tudo é horrível. Enjeitar ou não enjeitar porque tem um dinheiro para uma coisa, à custa de um aborto de terceiros. Você está entendendo? Tudo é horrível aqui dentro da situação. Tá? Disse, é verdade, algumas palavras duras contra a escrava, por causa do aborto, além da fuga. Outra racionalização canalha, outra racionalização que justifica um egoísmo. Então, assim, se justificar, a escrava é que é culpada. Ela que fugiu, ela que abortou, olha lá. Não tem jeito, gente. O egoísta faz. É a parábola bíblica. Não dá problema abandonar o pai em cima da montanha. Eu dei um cobertor. Você está entendendo? Essa é a hipocrisia do egoísta. Cândido Neves, beijando o filho, entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga e não se lhe dava do aborto. Né? Faz o esquema de dissociação da consciência. Nem todas as crianças vingam, bateu-lhe o coração. A hipocrisia absolutamente canalha. Quem ama o filho e não ama as pessoas em geral, não ama sequer o filho. Ele não ama o filho dele. Ele não fez as obrigações do amor, que é se preparar, se responsabilizar, estabilizar, produzir, etc. Ele está num momento de paixão ali pelo filho. Mas não é porque ele ganhou algum dinheirinho que ele ama o filho dele. Não é porque ele fez esse movimento, tá, que ele ama o filho dele. Não, é um canalhão. Quem ama de um modo geral as coisas, ama tudo. De certa, claro, pode ter uma coisa mais destacada no amor filial, aquele e tal. Mas se quem ama tem um caráter geral de amor, um caráter geral de produção. Não é um parasita. O parasita não ama nada. Claro que ele pode ter algo mais visceral ali com o filho, mas é paixão, não é amor. Tá? Por isso aquela expressão fúria de amor que o Machado usou antes é uma antítese provocativa de subversão de sentido. Contaço para ilustrar o horror do egoísmo. O nome Cândido significa superioridade, brancura. Entendi que Candinho colocou a própria superioridade branca para dizer que o filho dele merecia viver. O Darminda não. Um hipócrita clássico. Muito obrigado pela contribuição da Renata. Eu não tinha pegado este viés, mas seguramente isto é propositado no Machado. Um autor desse tamanho, não há uma palavra, não há uma escolha lexical sem um enraizamento semântico fundo. Muito, muito rica tua contribuição. O problema da hipocrisia e também o problema do branco, o problema da escravidão e dessa distribuição geral de egoísmo. Ademais da singularidade do psiquismo do Candinho. Nem todas as crianças vingam, isso justifica o comportamento egoísta de Cândido. Ele segue a vida sem culpa. Na verdade, ele segue com muita culpa. Ele racionaliza exatamente porque ele está se sentindo culpado. E ele desculpas, é uma pseudo-redenção. Na verdade não é uma redenção, para não redimir, porque redimir implica uma alteração de desculpa. Ele cria um raciocínio que desculpa, pseudamente tira a culpa, ao invés de aceitar a culpa, passar pelo luto que a culpa traz e entrar no processo de redenção. Então essa se chama manipulação de consciência. Cândido também é o nome de personagem de Voltaire, e com o significado de ingênuo. A pseudo-ingenuidade é a desculpa dos mentirosos. Outra maravilhosa contribuição. A pseudo-ingenuidade se chama leviandade.
Ele joga, que é a ideia do risinho, a ideia da chalaça. O Machadão explora muito esse lado da chalaça. Isso me marcou tanto que eu estudei muito no conto dele, que já foi analisado aqui na série, que é o Teoria do Medalhão. Tá? Ele faz um esquema geral do psiquismo leviano, tá? Que é o falso ingênuo. Enfim, forte, né, gente? Não por isso menos real. Abandono, gente. Não é coisa de bicho, é coisa de besta. Abandono é algo assim horroroso. Eu estudo bastante a orfandade aqui. Nós temos um grau de orfandade no Brasil absurdo. Candinhos e claro. Ah, tem filho, depois vai ver como é que faz. Não sei o que, Deus vai dar. Isso é um manjado. Infelizmente, horroroso, horroroso, horroroso. Horroroso. É um assunto que eu mexo bastante aqui. Não? Bastante. Aqui não houve cuidado, não houve respeito, não houve responsabilidade. Nada. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.